Talvez nem todos estejam atentos a isso, mas amanhã é 12 de junho, que é o dia dos namorados, não é? Alguns maridos já estavam planejando alguma coisa para as esposas amanhã, de repente uma surpresa. Outros maridos acabaram de lembrar, no momento que eu falei isso, e aí já estão um pouco mais encalacrados, vão ter que se virar para planejar alguma coisa. Tem poucas horas aí, mas ainda dá tempo de salvar seu casamento. O fato é que o amor é uma das palavras mais desgastadas da nossa cultura, não é? A gente atribui amor àquilo que a gente gosta muito, simplesmente. Então, por exemplo, ontem eu assisti Homem-Aranha através do Aranhaverso. Amei o filme. Amei o filme. A gente fala isso é uma expressão, está popularizada e tudo. Mas a gente banalizou um pouco o conceito de amor. A gente fala assim, eu amo Niterói. Eu amo determinada pessoa. E a gente entende que porque a gente gosta muito, a gente pode falar eu amo. E é claro que isso já está popularizado, você não precisa deixar de falar isso não. Mas é só para trazer uma reflexão para a gente de que amor deveria ser uma palavra um pouco mais respeitada, vamos dizer assim. Porque, obrigado Michele, valeu demais. Porque na verdade, amor é uma palavra que implica em autossacrifício, do ponto de vista bíblico. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia diz que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, o amor verdadeiro não é simplesmente uma coisa que eu gosto muito, mas é uma coisa porque eu estou disposto a me sacrificar, porque eu amo de verdade. E isso tem um peso muito maior. Quando o apóstolo Paulo, em Efésios 5, vai falar sobre casamento e o papel do marido, ele fala, maridos, que vocês aprendam a amar a sua igreja, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Ou seja, o marido precisa aprender com Cristo o que é amor conjugal, que é esse amor autossacrificial, que é o amor verdadeiro, que é o amor consistente, que é esse amor sobre o qual a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor nesse sentido, de um ser que ama a ponto de se sacrificar, de se entregar. E aí nossa cultura não só banaliza a palavra amor, como ela separa, por exemplo, o amor de disciplina. Então, se você está confrontando alguém, você não está agindo com amor com essa pessoa. Quem ama, deixa rolar. Quem ama, não impõe limites, não coloca freios. Quem ama os filhos, dá aos filhos liberdade, uma permissividade plena, partindo do princípio de que essa liberdade plena é prova de amor. E esse é um dos grandes engodos do diabo na nossa cultura. O verdadeiro amor, do ponto de vista bíblico, é muito diferente disso. E aí algumas pessoas falam assim, eu já vi muito mais amor fora da igreja do que dentro da igreja. Porque na igreja tem prestação de contas. Na igreja a gente precisa aprender e se submeter e se deixar confrontar e se deixar corrigir. É um grupo muito legalista, muito moralista, muito mau. Quando na verdade não, a disciplina não é dissociada do amor na Bíblia. E muitas vezes a gente percebe que os cristãos desse nosso tempo não têm sido maduros para repetir com Jeremias que o amor é enganoso e desesperadamente corrupto. Perdão, irmãos, que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Como repetir com o apóstolo Paulo em Romanos 3, que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, uma noção de que o homem não tem condições, por estar afetado pelo pecado, de avaliar e de julgar o que seja amor legítimo. E por isso ele está sempre construindo o amor, uma forma de perceber o amor deformada. E isso é muito triste. E aí a gente se depara agora, a partir desse texto que a gente vai ler, com uma descrição do que é o amor
do ponto de vista de Deus. Isso aqui a gente crê que é um texto que foi revelado pelo próprio Deus através do Espírito Santo que inspirou o autor de Hebreus, que é um autor desconhecido. E o autor de Hebreus, então, ele diz o seguinte, Hebreus 12, 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para que assim vivamos, ou para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Texto lindo que está falando a respeito de cura, na verdade. E aí ele está falando a respeito de um caminho para que essa cura aconteça. A cura do manco, a cura do falho, daquele que está com os joelhos, com as mãos enfraquecidas, daquele que está vivendo capengando na fé, daquele que precisa ser corrigido. E aí, o que ele fala a respeito de verdadeiro amor, já que esse é o nosso tema, o tema dessa mensagem? A primeira coisa é que há, do ponto de vista de Deus, algumas dificuldades que a gente enfrenta que tem a ver com a disciplina de um pai que ama. Deus se apresenta para a gente nesse texto como um pai que, por amar a gente, permite que a gente enfrente dificuldades, sofrimentos e lutas. E a nossa cultura é muito hedonista, não é verdade? Alguns estão familiarizados com essa palavra, que significa uma filosofia antiga em que o prazer era o fim último da vida. Então, na cabeça de algumas pessoas, a vida tem que ser vivida com prazer o tempo todo, se possível. E o sofrimento é sempre ruim, é sempre um vilão. A dor é sempre má. E a gente tem que lançar mão de todos os recursos para suprimir completamente toda forma de dor, de sofrimento, de luta, para a gente ter o nosso bem-estar muito bem garantido. Só que não é isso que a palavra ensina. O que o texto está falando para a gente no verso 7 é: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Entendam que algumas dificuldades que a gente vive aqui são parte de uma disciplina que, através da qual Deus quer nos aperfeiçoar, quer nos levar ao amadurecimento na nossa caminhada com Ele. E aí ele fala, Deus os trata como filhos, e qual filho há que não é disciplinado por seu pai? Deus sabe lidar com a gente, Ele sabe que numa situação de inexistência do pecado, não haveria sofrimento, não haveria dor, mas não é essa a situação que a gente vive. A gente vive uma situação de um mundo caído, a gente tem uma natureza pecaminosa e a gente sofre consequências disso. E o mundo é um lugar de sofrimento. E Jesus disse, no mundo vocês sofrerão muitas aflições. Mas Ele diz também, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Essa é uma realidade. E aí, nesse contexto, Deus quer ensinar a gente que a disciplina que Ele usa o nosso sofrimento para impor a nós, não é uma coisa ruim e má. E a gente tem que ter maturidade espiritual para entender isso. O Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, verso 2,
ele vai nessa mesma linha de raciocínio, dizendo o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago está falando, gente, sem a prova, sem perseverar no meio da dor, da adversidade, da luta, não existe crescimento, não existe amadurecimento. Você vive uma espiritualidade infantilizada. Você não sabe lidar com o mal do mundo. E ele fala, a gente tem que aprender a perseverar na fé e na confiança em Deus. Porque Ele é esse que se apresenta como um Pai amoroso, que usa esse sofrimento todo para nos tratar e nos aproximar dEle. Não foi assim com Jó? No início do livro de Jó, Satanás vem questionar a Deus sobre Jó, e aí Deus fala assim, olha, está vendo meu servo Jó? Não há ninguém tão justo como ele na terra. Não há crente mais exemplar do que ele. Isso no início do livro. E Jó perde filhos, filhas, bens, saúde, a vida dele fica em caco, completamente destruída. E Deus restaura completamente a vida dele. No final do livro ele diz assim, olha, antes de eu ter todas essas experiências, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço a intimidade de Deus. Ele já era crente, mas ele sente que toda aquela dor e aquela disciplina que veio sobre ele produziu tamanha virtude, tamanha intimidade com Deus, que ele viu naquilo bênção de Deus, e ele em momento nenhum amaldiçoou a Deus. Aí o autor de Hebreus, no verso 11, diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Nossa cultura sabe muito bem disso, né? Ela não quer tristeza, não quer sofrimento. Ela quer anestesia para as suas dores, sejam físicas ou da alma. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O que Deus está falando para a gente? Olha, tem sofrimentos que fazem parte de processos através dos quais eu estou tornando vocês mais justos. Fruto de justiça e paz para aqueles que têm sido por ela exercitados. Ou seja, Deus não está comprometido com o nosso bem-estar psíquico e social momentâneo. Deus está comprometido sim com o nosso crescimento. E para que a gente cresça, muitas vezes a gente pode passar por grandes turbulências e a gente vai sair delas fortalecido. E a gente vai sair delas mais cheio das virtudes do Espírito Santo, mais tementes a Deus, mais quebrantados, mais humilhados diante dEle, amém? Para Deus, disciplinar é amar, e não existe crescimento sem sofrimento. Essa é uma primeira lição importante para a gente aqui. A segunda lição é que a disciplina de Deus é a forma como Ele nos aperfeiçoa em santidade. Então, primeiro Ele relacionou amor à disciplina. Agora ele vai relacionar disciplina à santidade. Ele diz assim no verso 10, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Deus está falando assim, olha, tem coisas que vocês passam aqui que são difíceis mesmo, mas é porque não tem outro jeito de vocês conhecerem, comungarem e compartilharem da santidade de Deus se vocês não passarem por esses processos. E no final das contas, o que Deus quer é santificar a gente. No verso 8, ele tinha dito assim, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Filhos legítimos sempre estão sendo corrigidos pelos seus pais, estão sendo tratados, estão sendo devidamente corrigidos para a glória de Deus. Pai que ama seus filhos de verdade, sempre corrige os seus filhos. Eu lembro de uma história que é uma ilustração que eu devo ter usado já aqui, de uma vez que o meu irmão estava com a filhinha dele de 5 anos na calçada, e essa filhinha dele saiu correndo assim na rua, meio despivitada, e vinha um ônibus, e era um ponto de ônibus, o lugar que a gente estava ali.
E meu irmão correu em cima dela, gritando com ela, irado com aquilo que ela estava fazendo. Ela era pequenininha, não tinha plena noção do perigo das coisas, mas desobedecendo a ele, que tinha mandado ela ficar quieta ali. E aí ele, irado, pega ela e sacode. O que você fez, minha filha? Você percebe o perigo disso? E aquela figura até hoje foi uma figura que Deus mostrou para mim, como é que Ele age com a gente às vezes. O que é essa figura de um Deus irado que a Bíblia revela? É um Deus que ama, é um Deus que trata a gente como filho legítimo, mesmo que a gente seja filho adotivo, né? Que a gente foi feito criatura, filho só Jesus legítimo. Mas Ele resolve chamar a gente de filho legítimo. E Ele pega a gente irado e sacode a gente, diz: olha, esse caminho que você está é caminho de morte, você vai cair no precipício, um ônibus vai te atropelar. É isso que o pecado faz. Ele seduz, ele faz você começar a idolatrar o prazer, e fazer toda a sua vida girar em torno do seu prazer, e fazer você buscar coisas que possam anestesiar a sua consciência, e tratar o pecado como uma coisa não tão grave assim. E Deus não trata com a gente assim. Ele quer que a gente seja santo. Jesus morreu não só para nos salvar, mas também para nos santificar. Não é? Aquela frase que eu gosto muito de Spurgeon, que ele fala assim: a santificação é o lado visível da salvação. Essa frase faz muito sentido. A mesma graça que salva é a graça que santifica. É a graça que está fazendo com que eu e você, cada vez mais, sejamos capazes de refletir a beleza do caráter de Cristo na nossa vida. Isso não tem nada a ver com moralismo, isso tem a ver com uma genuína convicção da operação do Espírito Santo no nosso coração. Eu gosto de um texto do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 7, em que ele escreve assim: olha, gente, primeira carta aos Coríntios, quem já leu sabe que ele pega pesado. Tinha imoralidade sexual dentro da igreja, tinha um monte de coisa errada, e ele pega pesado com eles. E ele fala: ó, o cara está agindo assim, não senta nem para comer com ele, expulsa do meio de vocês o malfeitor. Vocês têm que aprender a ser discípulo de Jesus, vocês têm que aprender a vocação que vocês têm como igreja, vocês não podem deixar a imoralidade tomar conta. E ele dá palavras muito duras para a igreja. E a segunda carta, ele já escreve. Quando eu escrevi para vocês a primeira carta, eu fiquei com o coração meio pesado, mas depois eu descobri que aquela dureza com que eu estava agindo despertou em vocês frutos de arrependimento, e olha que coisa maravilhosa a obra que Deus está fazendo em vocês. E ele fala assim, em 2 Coríntios 7:10, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo, sim, produz morte. Vejam o que essa tristeza boa, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Há uma tristeza boa que tomou conta da igreja de Corinto, que tem que tomar conta da minha e da tua vida também, uma tristeza santa que faz a gente admirar esse Pai bondoso que está usando o sofrimento para tratar a gente, para pôr ordem em coisas que estão fora do lugar na nossa vida, para confrontar a gente, para produzir em nós vergonha, para produzir em nós arrependimento. Tiago fala assim, que a gente tem que ter um coração ensinável o tempo todo, né? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A gente tem que estar pronto a ouvir, ao invés de tentar rebater a santa e justiça e direção de Deus quando Ele disciplina a gente. Então não se vitimize, seja grato e submeta-se a esse processo de santificação.
cuidado para não alimentar sobre si mesmo uma noção errada, uma noção elevada demais. Paulo fala isso, né? Ninguém pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Não reclame por causa dos sofrimentos, mas encare-os como prova de que você é um filho legítimo, de que Deus pode estar permitindo certos desertos, mas no final a glória vai ser grande. Amém? A terceira lição que o texto traz para a gente é que o amor verdadeiro só é experimentado por quem o corresponde. Não adianta Deus ser esse Pai bondoso, amoroso, gracioso, que está preocupado em traçar pedagogias que venham a fazer esse Jonatas duro de coração aqui se quebrantar, e ele está operando, e ele está agindo, se eu estou com o coração duro e fechado. Por isso que a Bíblia trata salvação como uma coisa, uma ação unilateral de Deus, né? Os teólogos chamam de monergística. Ou seja, só Deus opera na salvação, porque o homem está tão cego e tão endurecido para a verdade de Deus, que ele jamais se abriria para essa verdade se o Espírito Santo previamente não agir no seu coração. Então, se alguém se arrependeu, se quebrantou e se rendeu, é porque o Espírito Santo teve que agir no coração antes. E a gente entende com clareza essa doutrina na Bíblia. Mas a santificação não. A santificação, que é o modo como a gente, desde o momento que a gente entrega a vida para Jesus, a gente vai se transformando cada vez mais em alguém parecido com Jesus, é um processo que só termina no nosso último dia de vida aqui nesse mundo. E a Bíblia ensina para a gente que a santificação é sinergística, a gente opera também. A gente tem um dever. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. A cura do manco tem a ver com a atitude que o manco vai passar a tomar a partir de agora, com a obediência a alguns imperativos bíblicos. Entre eles, fortaleçam vocês as mãos descaídas, as mãos enfraquecidas. Façam vocês caminhos retos. Reavaliem vocês a vida de vocês e vejam o que está errado. Porque do contrário, vocês não vão chegar no final do versículo 13, onde o manco é curado. A Bíblia tem alguns imperativos, entre eles: santifiquem-se, amem-se, perdoem, obedeçam, sujeitem-se. Tudo isso a Bíblia diz que a gente tem que fazer e obedecer. Então, a gente não acredita que alguém que ignore esses imperativos vai obter cura. Talvez seja salvo pela graça inexplicável, bondosa e incondicional. Mas cura não. A cura passa por um processo em que a gente busca, com temor no coração, se santificar todo dia, em resposta a esse Pai amoroso que disciplina a gente por amor, que faz a gente conhecer um conceito de amor muito mais elevado, grandioso e nobre do que esse conceito pueril e vazio de amor que está na poesia secular. Jesus diz o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Não adianta viver uma vida de auto-engano, não adianta fazer as regras do jogo da sua própria vida, ser dono do seu próprio nariz e esperar que a vida venha fluir debaixo de bênçãos, de alegrias e do Espírito. Não vai. Isso é fruto de vidas que estão sujeitas ao Senhor, que resolveram se submeter a Ele. Ele é a luz do mundo. Se a gente andar na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se a gente andar na luz, tem um condicional aqui. Não é assim, eu ando do jeito que eu quiser, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Não. Se vocês andarem na luz, como Ele está na luz, a gente tem comunhão, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Mas tem que andar na luz, tem que querer mudança,
tem que clamar, tem que se derramar diante de Deus. E aí, 1 João 4, João continua dizendo assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A explicação para esse texto aqui é a seguinte: na antiga aliança, as pessoas obedeciam à lei com medo do juízo, com medo da condenação, com medo das consequências já previstas na lei de Moisés. E aí ele está falando assim: olha, agora não mais. O perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor é esse amor que leva a gente a obedecer em resposta à graça, à bondade e ao amor de Deus por nós em Cristo. Então eu transbordo de tanta gratidão, de tanta alegria, que eu quero me submeter, eu quero obedecer, eu quero restabelecer as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, eu quero fazer caminhos retos. O que está errado? O que precisa mudar na minha vida? O que precisa de correção? Muitas vezes tem coisas que precisam ser tratadas e a gente precisa colocar essas coisas diante de Deus e falar: Senhor, está errado, eu preciso de correção, eu não quero impor as minhas regras sobre o Senhor, eu quero que o Senhor reine sobre as minhas vontades, sobre a minha vida, em tudo. Então, algumas aplicações aqui. Primeira, aceite a disciplina como prova de amor verdadeiro. Isso se aplica tanto à nossa compreensão de como Deus age com a gente, disciplinando a gente, e agradecer a Ele: Senhor, obrigado, porque eu estou passando por essa tribulação, porque eu sei que o Senhor tem me submetido a uma disciplina que vem da parte do Senhor para mim, como também em relação aos nossos filhos. Cuidado com o modo como você tem conduzido a educação dos seus filhos. Permissividade não tem nada a ver com amor, muito pelo contrário. Muitos pais abandonam seus filhos na frente dos tablets, dos celulares, porque não querem gastar tempo cuidando deles, ensinando a eles, lendo a Bíblia com eles. É mais cômodo eu entreter ele com alguma coisa que não vai demandar de mim autossacrifício. Só que se eu amo, eu me sacrifico. Eu não quero ir lá bater bola com ele, mas eu vou, porque eu amo e eu quero o melhor para ele. Eu estou cansado, eu quero dormir. Eu não quero ir lá ler a Bíblia com ele antes dele dormir, mas eu vou, porque eu amo. E porque eu amo, eu me dou e eu me sacrifico, porque isso sim é amor. Eu não quero dizer não para ele quando ele está fazendo pirraça, chorando e sofrendo. Eu não quero submeter a ele a um processo de sofrimento, porque isso é muito doloroso para mim, que quero ser amigão dele. Isso não é amor. O pai que ama não deixa ele espernear. Depois ele vai produzir fruto de justiça. É isso que a palavra está ensinando para a gente. Aceite a disciplina como forma de expressão do amor de Deus. Disciplina é bênção. Nenhuma virtude é conquistada sem disciplina. E todo mundo que está aqui, que obteve grandes conquistas, isso tudo aconteceu debaixo de disciplina, de dedicação. E a disciplina, então, tem que ser encarada como bênção, porque é assim que a Bíblia ensina a gente a encarar ela. Segunda aplicação, lembre-se, Deus está mais comprometido com o nosso crescimento do que com o nosso bem-estar. Não tem problema você fugir e tentar evitar o sofrimento. Não tem problema você tomar remédios para isso. Não tem problema você buscar ajuda. O que tem problema é você não ver Deus no meio da dor. C.S. Lewis dizia, né? A dor é um megafone de Deus. E essa é uma grande verdade bíblica, irmãos. Grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia viram Deus no meio do sofrimento. E o sofrimento foi usado por Deus na vida deles. Eles não entendiam que aquilo era mal, não. E eles se submeteram e foram abençoados por causa disso. Então, a gente entender que o nosso crescimento é mais importante. Eu preciso crescer, preciso amadurecer, preciso ser aperfeiçoado. Tem outra forma de fazer isso nesse mundo caído, se não passando pela dor e pela disciplina? Não, não tem. Então eu vou passar. Isso vai ser bom para mim.
e eu vou entender as pedagogias de Deus na minha vida, e vou me submeter a elas, com um coração grato, contente, em todo o tempo, mesmo a contragosto. E por fim, uma última aplicação: corresponda ao amor de Deus com obediência. Corresponda ao amor com obediência. Tem atitudes que você precisa tomar. A santificação tem a ver com atitudes que você decide tomar. Você participa desse processo. Você, nessa noite, decide que essa semana vai ser diferente. Você decide que essa semana você vai andar mais aos pés do Senhor. Você vai orar mais. Você vai colocar diante de Deus a bagunça que está a sua vida financeira. E você vai falar: Senhor, me perdoa por eu ter sido tão irresponsável. Eu estou encalacrado, não é porque o Senhor não tem provido, mas é porque eu não tenho sido grato e contente com isso. Eu quero gastar mais do que eu ganho. Você vai colocar diante do Senhor os caminhos tortuosos da educação dos seus filhos e falar: Senhor, me perdoa por eu ser esse pai tão complacente, tão autocondescendente, tão frouxo na educação do meu filho. Não, Senhor, eu quero ser um pai sábio, eu quero ver além, eu quero ver os frutos de justiça que a disciplina que eu vou colocar sobre a vida do meu filho vai produzir na vida e no coração dele. Eu quero ser guiado não pelas filosofias baratas da pós-modernidade, que tem gerado toda uma geração de transtorno de déficit de atenção, de transtorno de ansiedade generalizada em crianças de 8, 9 anos. Eu não quero ser parte dessa estatística. Eu quero ser um pai e uma mãe zelosos, que vão disciplinar os seus filhos, que vão se posicionar como profetas dentro da sua própria casa e pôr ordem nessa bagunça, que vão fazer caminhos retos para aquilo que está torto, para aquilo que está errado. Irmãos, a sociedade hoje olha para os políticos e não tem mais esperança. Não tem, talvez, não tem nem político numa direção nem na outra que produz esperança em nós. Tem um ou outro aqui que talvez essa pessoa aí seja séria. As pessoas não têm mais esperança. E o que pode dar esperança para a nossa sociedade é ver na minha e na sua vida disciplina, coerência, temor a Deus, uma vida pautada nessa mensagem graciosa de Deus. Tudo isso que a gente leu aqui, tudo isso que a gente ouviu sobre disciplina, sobre correção, sobre sofrimento, sobre dor, tudo isso aqui é prova do amor de Deus por nós. Toda a autorrevelação de Deus é prova do amor dele por nós. E a gente tem recebido tanto dele, e a gente tem que expressar gratidão, buscando crescer assim todos os dias. Ele fala no verso 9: tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Que Ele nos ensine a viver cada vez mais conscientes do seu amor por nós, a partir daquilo que Ele deixou registrado para a gente aqui em Hebreus. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nessa noite nos confronta e vem tratar com a gente. A gente está aqui, Senhor, e a gente sabe que não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Todos nós reconhecemos que temos falhado em tantas áreas da nossa vida. E a gente quer te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor estenda a sua mão sobre cada um de nós aqui e vem trazer sobre nós cura. Se a gente está mancando, se a gente está vacilando, a gente quer firmar os joelhos, a gente quer, Senhor, restabelecer as mãos enfraquecidas, a gente quer traçar caminhos retos, a gente quer continuar nessa jornada onde o Senhor continuamente ministra, trata com a gente e usa as suas pedagogias para nos aproximar do Senhor e para nos fazer mais parecidos com Jesus a cada dia. É o que te pedimos em teu nome, Jesus. Amém, Pai.